Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos a festa do Anjo da Guarda de Portugal. Temos o Papa aqui no país ao lado e, aliás, vários amigos conseguiram vê-lo, estar com ele em alguma das celebrações, mandaram mensagens, foi bonito, é bonito poder rezar por ele assim, estando aqui fisicamente mais perto. Mas talvez por isso lembrei-me de uma história passada já há muitos anos, embora com outro Papa, e passou-se em Roma. Foi com João Paulo II. Chegou a Roma, tinha sido eleito Papa, não é? E quis continuar na sua nova diocese, a Diocese de Roma, um costume que tinha em Cracóvia, que consistia em organizar uma missa para os universitários no Advento. E na Cúria parece que lhe disseram que ali aquilo não pegava. Também lhe sugeriram, entre outras coisas, que falasse desse plano com o prelado do Opus Dei, com Dom Álvaro del Portillo, e ele assim o fez. E Dom Álvaro assegurou-lhe, agora bem-aventurado Álvaro del Portillo, foi beatificado, assegurou-lhe que as pessoas da obra fariam o que estivesse nas suas mãos para apoiar essa iniciativa, para levar isso para a frente. E propôs, além disso, que no verso do convite se escrevesse que a Basílica estaria aberta 2 ou 3 horas antes e que haveria muitos confessores. Uma das pessoas da obra que foram, tentaram ajudar e procuraram ir mobilizar todos os universitários e foram à universidade convidar estudantes. Um deles não falava muito italiano, mas assim apoiava-se no amor a Deus, no amor também ao Papa, queria apoiar aquela iniciativa e parece que a língua não era um grande obstáculo. Pelo contrário, vai-se converter até num motivo para conhecer mais gente. E para um rapaz e disse-lhe: olha, queria convidar-te para uma missa que celebra o Papa para os universitários, para nós. Mas ele respondeu-lhe: olha, desculpa, eu sou ateu. E este estrangeiro, pois não tinha muito italiano, pensou, eu não sei como argumentar, e que fez? Pois rezou ao seu anjo da guarda. E rezou ao anjo da guarda daquele rapaz. E simplesmente viu-se a perguntar: és ateu, mas completamente ateu? E aquele rapaz ficou bloqueado, admirado, e ficou a pensar e disse: bom, completamente não. E aceitou o convite e foi à missa e levou a namorada. E os dois, ali naquele tempo, naquela altura, por uma graça de Deus, aproximaram-se depois da confissão e depois comungaram. Pensava nesta rezar aos anjos da guarda. Lembrei-me disto, a propósito do Papa. Bendito seja o Senhor que enviou o seu anjo e libertou os seus servos que nele confiaram. É a antífona da missa de hoje, a antífona de entrada. Celebramos o anjo da guarda da nossa nação. É uma celebração curiosa. É bonito pensar que Deus confia o nosso país a um anjo. Gostaríamos de pedir tantas coisas para Portugal. Mas, sobretudo, talvez aquilo que tu, Senhor, porque hoje queremos falar contigo agora, nos ensinaste no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Que o reino de Deus desça, que venha, que se manifeste agora, aqui, na nossa terra, nas suas leis, nos seus costumes, na forma de viver, na forma de conviver. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que se replique aqui, em Portugal, o que acontece entre os anjos e os santos no céu. Identificam as suas vontades com a tua, Senhor. Estão ébrios do teu amor, estão, assim, vivem de amor. Como fazê-lo? A primeira leitura pode dar-nos algumas pistas.
vou enviar um anjo à tua frente, para que te proteja no caminho e te conduza ao lugar que preparei para ti. Respeita a sua presença, escuta a sua voz. Não lhe desobedeças. Um amigo perguntava-me há uns tempos se eu não tinha porventura a sensação de que, às vezes, a alguma altura, alguém me dizia alguma coisa no meu interior, como que a avisar-me de alguma coisa a fazer, às vezes coisas pequenas, corriqueiras. Acabei um telefonema, dizia o tal amigo, a modo de exemplo, e veio-me à cabeça se essa pessoa estava mesmo ciente do lugar onde nos íamos encontrar. Pensei em mandar um SMS ou uma mensagem, mas não o fiz, porque aquilo pareceu-me era óbvio, ela sabia, eu tinha dito. No dia seguinte, a hora indicada não apareceu. Tinha ido para outro lugar. Um lugar que eu não tinha dito, mas que ela parecia que seria aquele sítio para ir. Porquê que não ouvi aquela voz? Porquê que não mandei aquela mensagem? Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos. Perseguirei os que te perseguirem. O meu anjo irá à tua frente. Temos tantos inimigos. E pensava nesses inimigos interiores. O orgulho, a vaidade, a inveja, a preguiça, a desordem, a luxúria. Que bom escutar uma voz que me faz evitar esses embates, que me faz sentir essa proteção, que me faz viver no bom caminho. Que bom é ver esses inimigos serem perseguidos, afastarem-se da minha presença, da minha vida. Ter devoção aos nossos anjos é, no fundo, morar à sombra de Deus. É o que nos diz o Salmo. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, moras à sombra do Omnipotente. Ele te livrará do laço do caçador e do flagelo maligno. O YouTube sugere muitos vídeos de animais, embora eu veja pouca coisa, mas ele já sabe que eu gosto daquilo. E alguns são de animais apanhados em armadilhas, animais a sofrer, e que alguém os encontra e procura salvar. Quantas vezes a nossa alma cai nas armadilhas do demónio, ou simplesmente as armadilhas que o mundo pois deixou espalhadas no nosso caminho. Mas nós, tu, eu, vivemos à sombra do Omnipotente. Por isso não devemos ter medo, porque o Senhor mandará os seus anjos, que te guardem em todos os teus caminhos. A este propósito, encontrei uma ficha que escrevi há muitos anos, depois de um telefonema à minha irmã, e quando os meus sobrinhos eram ainda pequeninos, e andavam a passar por uma fase de medos noturnos. E parece que pediram à mãe para dormir os dois na mesma cama. Queixam-se e pedem à mãe para lhes fazer companhia, e a mãe diz-lhes que está ali mesmo ao lado, na sala. E além disso que não precisam ter medo, porque têm um anjo da guarda. O anjo da guarda do Afonso e o anjo da guarda do Tiago, a tomarem conta deles. E quando disse isto, o mais novo, de 2 anos e meio, arregalou muito os olhos e disse: 2? 2 anjos? 2 anjos para um quarto pequenino. 2 anjos para tomarem conta daquelas 2 crianças. Deus não olha a meios para cuidar de cada um de nós. Não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a epidemia que se propaga nas trevas, nem a peste que se alastra em pleno dia. O Senhor mandará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Podemos temer os homens. Podemos temer que o poder esteja nas mãos de tão poucos e assustar-nos perante a sua falta de escrúpulos. Olhar para o mundo, para o nosso país, com certa preocupação,
ver a evolução da técnica, da inteligência artificial, agora temos esta encíclica, e perguntar-nos onde é que isto vai parar. Mas nós sabemos que temos Deus connosco, que Deus envia os seus anjos para cada um de nós, para a nossa nação. Deus vela por nós, respeitando a nossa liberdade. Por isso, não temos medo. Nenhum mal te acontecerá, nem a desgraça se aproximará da tua morada, porque o Senhor mandará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Pedimos a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, que nos ajude, que ajude a nossa nação, que ajude cada um de nós, que se note que nós somos esse povo que habita sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, que escuta a voz do anjo que o Senhor manda à nossa frente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, Santo Anjo da Guarda de Portugal, intercedei por mim.